Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste Alesp Cidadania, vamos falar sobre diversidade e sustentabilidade feminina. Eliminar as disparidades de gênero no mercado de trabalho pode aumentar o produto interno bruto global em mais de 20%. Na próxima década, segundo o estudo do Banco Mundial divulgado no ano passado. Além disso, a maior participação de nós, mulheres, nos negócios é especial, especialmente em cargos de liderança, ajuda a alavancar as ações de sustentabilidade e impacto social nas empresas, segundo estudo recente feito aqui no Brasil por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. No Brasil, de 38,8%, a proporção de mulheres em cargos de liderança supera a média de 30,58% verificada nos países membros do G20, aponta o levantamento do Banco Mundial, da ONU e da Unesco. Neste programa, nós vamos falar sobre o avanço da agenda da igualdade, a participação feminina no mercado de trabalho, a diversidade nas empresas, a igualdade salarial e os programas especiais para o público feminino. Então recebemos a Liliane Rocha, que é especialista em diversidade, fundadora e CEO da Gestão Kairos, especialista e influenciadora com mais de 20 anos de carreira em grandes empresas, tendo atuado como executiva global. Liliane, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, Priscila. E é muito importante a gente falar sobre esse tema, principalmente no nosso mês, o mês das mulheres. E a gente sabe que cada vez mais mulheres ocupam postos de liderança, mesmo tendo que coordenar uma família, ser mãe, ter toda essa dinâmica de uma rotina atribulada. A gente tem falado muito ao longo dos últimos anos, sobre essa dupla, tripla carga que as mulheres enfrentam na sociedade. Então, a gente tem um avanço da mulher no mercado de trabalho. Acho que a gente pode pegar vários recortes da história social. Quando eu estou conversando com as pessoas nas empresas, eu falo que durante as grandes guerras mundiais, quando o homem vai para a guerra, as mulheres começam a assumir em massa, porque elas já estavam, mas em massa, novos postos no mercado de trabalho. Quando a gente olha para a década de 90 no Brasil, a gente tem uma queda da fecundidade, um aumento da escolaridade. Desde 2000, mulheres são 60% do contingente que sai das graduações. Então, a gente vem ocupando mais espaços no mercado de trabalho, mas eu acho que pouco a gente tem discutido, pouco a gente tem se debruçado sobre novas configurações de famílias e papéis sociais. Então, a mulher avança no mercado de trabalho, continua extremamente sobrecarregada no cuidado da família, não somente dos filhos, mas a gente tem falado muito hoje em dia quem cuida dos idosos. A gente está vivendo uma inversão da pirâmide etária, todo mundo tem idosos na família e todo mundo tem tido que dedicar tempo a esses idosos. E quando a gente conversa com pessoas, colegas, amigos profissionais e olha estudos, todo esse cuidado sobrecai hoje ainda por conta da mulher. Então, eu tenho discutido bastante também o papel do homem nessas novas configurações e nesses novos tempos, por exemplo, no cuidado à família. Não como ajudante, estou ajudando a mulher, não, como responsável por outros âmbitos do cuidado na sociedade que extrapolem o mercado de trabalho. E quando a gente fala ainda do mercado de trabalho, por mais que as mulheres estejam ocupando os postos de liderança, estão aí ocupando diversos postos, desde somos as maiorias estagiárias, iniciando carreira, entrando no mercado de trabalho agora, também somos maioria em população, somos metade mulheres, metade mãe da outra população, estamos na outra metade. A gente ainda tem muita diferença salarial. Como é que a gente explica isso, Liliane? A gente tem olhado uma série de questões quando a gente fala da diferença salarial. Eu ainda acho que talvez a principal sejam os vieses inconscientes. Então, quando a gente olha um pouco para a história, e a história do trabalho no Brasil, a gente vê que até a década de 60, foi aí, a mulher casada não podia trabalhar sem autorização do marido. Então, a gente tem uma cultura recente do entendimento da entrada da mulher no mercado de trabalho, recente do entendimento das mulheres se formando mais do que os homens, Então, vou repetir, 60% do contingente que sai da graduação são mulheres. Recente das mulheres em posição de liderança e, sobretudo, de alta liderança. Então, eu sempre gosto de olhar o recorte de gerente e acima. Quando eu olho o recorte de gerente acima,
a gente ainda vê que mulheres em grandes empresas, tem um estudo da Gestão Queiroz, diversidade, representatividade e percepção, são 25%, então no nível gerente acima, a gente ainda não está tão pertinho do 30%. E os vieses inconscientes de quem está hoje, então, nessa tomada de decisão e nessa altíssima liderança, que é composta majoritariamente no nível de gerente, diretoria e CEO por homens, pesa sobre a equidade salarial em toda a estrutura empresarial. E isso de forma generalizada. Então, quando a gente pede que as empresas façam uma análise de equidade salarial entre homens e mulheres, a gente vê esse destoamento no Brasil, mas vê esse destoamento com muita força também na América Latina, em empresas onde a gente tem esse olhar. E uma falsa percepção dessa alta liderança de que não há essa desigualdade, que também atrapalha o processo. Quando eu começo a conversar com um CEO, com um vice-presidente e uma vice-presidente de recursos humanos e pergunto se há diferença salarial, a resposta é não. Imagina, aqui não há. Aí eu falo, vamos fazer o estudo, então, só para ter certeza? E quando a gente faz o estudo, sempre há essa diferença salarial. Então, acho que esse desconhecimento da realidade, essa lacuna entre percepção e o que de fato acontece, e esses vieses inconscientes que às vezes nos tomam de assalto e continuam decidindo por nós, eu tenho falado muito que essa liderança precisa fazer o upload. Porque senão, o que a gente aprendeu? Meu pai, por exemplo, é de 1953. Até 1960, a mulher casada não trabalhava sem autorização do marido. Eu sempre falo, né? O que seu pai e sua mãe ensinou para você? E com que realidades e verdades você está lidando? Às vezes eu volto um pouco mais. O que seu avô, sua avó ensinou para seu pai e para sua mãe, ensinou para você? E como que você está lidando com a realidade? Então, você tem que parar, tomar consciência. A gente tem 2 caminhos de tomada de decisão, o intuitivo e o analítico. No intuitivo, a gente pega tudo que a gente aprendeu ao longo da vida e se tornou uma verdade, toma decisões muito rapidamente e economiza tempo. No analítico, a gente para, pensa, pondera, reflete. Não, pera, mas de 2000 para cá? Não, mas na atualidade. E aí a gente consegue tomar novas decisões à luz do momento presente. Eu tenho falado muito para os executivos e para as lideranças que se eles não fizerem, eles e elas, esse upload de 2025, provavelmente nós, em meio a esse contexto de 4ª Revolução Industrial, inclusive, vamos nos tornar obsoletos muito rapidamente. Esse ainda é um dos principais desafios que faz com que nós, mulheres, não avançamos nessa questão da liderança. Esses dias eu estava lendo um outro estudo que, se for comparar o número de líderes homens com mulheres, até nós alcançarmos, vamos levar 130 anos. Eu fiquei chocada com esse número. Eu acho que a gente tem vários motivos, né? Acho que eu sempre volto nisso. Acho que tem uma questão de aprendizado e cultura, que a gente pouco revisita no Brasil. Tem uma questão das consequências, e aí a gente pode falar dos vieses inconscientes. Então, como que a gente está tomando essas decisões? Tem um estudo de Harvard que eu gosto muito de usar, que eu não sei se você já viu, Priscila. Eu acho que ele é de meados da década de 50. E ele é um textinho bem curtinho e bem simples. Na verdade, ele saiu na Harvard Business Review, mas ele é de uma universidade de psicologia de Londres e é da década de 50. E ele é um texto bem simples, normalmente eu projeto ele na tela. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. O pai não resiste, mas a criança é socorrida às pressas e levada ao hospital. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico olha para a criança e diz: não posso operar esse menino, ele é meu filho. E aí eu deixo na tela e falo assim: me expliquem, o que aconteceu aqui? E as pessoas fazem uma cara de interrogação: mas o pai do menino morreu? A pessoa mais competente do centro cirúrgico? 2 pais, pai adotivo, era o vô, é Deus, às vezes a coisa... E eu deixo a sala. E aí, em algum momento, eu falo: gente, é a mãe do menino. Ah, é a mãe. Tem até um vídeo, acho que do Quebrando o Tabu online, fazendo essa experiência social na rua, com pessoas das mais variadas rendas, das mais variadas etnias e gêneros, e acontece a mesma coisa, alguém fala: ai, meu Deus, é a mãe, eu não lembrei da mãe. Então, de novo, né, acho que esses vieses inconscientes, eles nos tomam de assalto. E eles nos tomam de assalto quando a gente vai escolher um profissional de medicina para nos atender, um médico, uma médica. Que médico ou que médica que a gente escolhe? Quando a gente vai escolher quem que a gente vai promover na empresa, quem que a gente vai contratar. Quando a gente recebe um feedback, se esse feedback é de um homem ou se esse feedback é de uma mulher. Tem um outro estudo muito interessante que eu estava lendo recentemente por causa de um artigo que eu escrevi, que é o estudo John e Jennifer. Foram enviados currículos que eram o mesmo currículo, era exatamente igual, só que em um o nome da pessoa era John Tarará e no outro era Jennifer Tarará. Com base nessa única mudança de nome, John Jennifer,
John era muito melhor avaliado e queria se contratar. Jennifer era muito mais mal avaliada e não queria se contratar. E quando queria contratar a Jennifer, o salário que queriam pagar para a Jennifer era 13% menor do que o salário que queria se pagar para a John. O mesmo currículo, só mudando o nome. Então, é um pouco disso que a gente está falando o ano inteiro, todos os dias, em particular, aproveitando esse mês para falar sobre como a gente revisita esses vieses inconscientes, a nossa leitura sobre o cenário histórico e como a gente consegue transformar as empresas, o poder público, as organizações sociais, a sociedade como um todo. E ainda tem uma questão, esses dias eu conversava com uma amiga que foi promovida no trabalho e acabou de ganhar bebê, que ainda tem aquela cultura muito dos nossos pais, dos nossos avós. Você tem filho? Eu não. Você pretende... aquela questão, eu também ainda não tenho. Você tem filho? Você pretende ter? Se ficar doente, você vai deixar com quem? Quem vai levar à creche? Que numa entrevista de emprego ou numa promoção para um homem, não tem essa pergunta, que deveria também ter, porque a maioria, né, quando é um casal, constituição de uma família ali, homem, mulher ou companheiros, né, duas companheiras, dois companheiros, tem que partir para os dois lados essa pergunta, porque tanto um quanto o outro também exerce esse mesmo papel na família. Mas olha que interessante, né, essa questão da estrutura social e de como esse debate ele precisa ser profundo. Mulheres têm 3 meses de licença maternidade. Se a empresa for cidadã, salvo engano, vai para 6 meses, né? Homens têm, no Brasil, 20 dias de licença paternidade. O que a lei nos mostra e o empresariado equivocadamente entende. Se esse casal tiver um filho, a mulher vai ter que se retirar e o homem vai continuar. É um enviesamento, de novo, do olhar sobre sociedade, do olhar sobre cuidado. Por isso eu acho tão importante empresas que têm trabalhado com licença parentalidade e ampliado o tempo de licença paternidade. Esses dias conversando, trazendo um exemplo também com um executivo de uma empresa do setor de bebidas, um rapaz em alta ascensão na empresa, extremamente articulado, ele falou, olha, recebi uma proposta de uma outra empresa e não mudei, porque eu e a minha esposa estamos pensando em ter filhos e nesta empresa eu tenho uma licença paternidade condizente com o pai que eu quero ser. Nossa, um exercício de paternidade que eu quero exercer. Então, não vou trocar de empresa, porque o que essa empresa faz para mim é valor. E aí eu perguntei para ele, mas os outros líderes dessa empresa estão pegando a licença paternidade? Ele falou, olha, surpreendentemente sim. Essa empresa especificamente desse setor de bebidas, ela está mudando a lógica da sociedade. Ela está possibilitando um outro exercício de comportamental sobre o que é ser pai e o que é ser mãe. E isso vai reverberando. Então, por um lado, a gente tem que fazer essa conversa, essa discussão no âmbito da nossa família, no âmbito da sociedade, no âmbito do poder público e das políticas públicas e das empresas, que podem e devem, na minha opinião, que é onde eu atuo, puxar essa marcha civilizatória e começar a entender que sim, a gente consegue ter uma licença paternidade mais ampliada. Eu lembro que um dia eu estava num grupo de altos executivos CEOs e um CEO, ele até, que é um cara que eu admiro muito, ele fez um questionamento que eu falei, nossa, né, que coisa, que ele falou assim, mas como que a gente vai fazer, né? Porque se as mulheres já tiram uma licença maternidade e a gente tiver também uma licença paternidade do mesmo período, como que eu faço com a minha força de trabalho, com o meu headcount? Eu vou ter que mudar toda a lógica da empresa. Então, e ele me fez compreender isso. Eu não estou falando que não é desafiador, mas eu estou falando que a gente tem que ter uma nova leitura, porque nem toda mulher terá filhos, nem todas as mulheres vão engravidar, uma parte das mulheres vão sair, mas talvez na própria empresa dele, porque os maridos dessas mulheres saíram, essas mulheres vão ficar. Então, a gente está falando de um revisitar, porque o que a gente faz hoje é suprimir o exercício da paternidade do homem e sobrecarregar um exercício da maternidade da mulher, que a gente tenho amigas também que tiveram filhos recentemente, o que elas têm falado é, nossa, a maternidade é romantizada, né? Então a gente começa a fazer uma conversa sobre o quanto a maternidade é romantizada, porque é claro que essa mulher que está sobrecarregada com o trabalho, sobrecarregada no cuidado do lar, sobrecarregada no cuidado do filho, de novo, sobrecarregada no cuidado dos idosos, porque a gente vive hoje, talvez nós sejamos a primeira geração, quem está nos assistindo, que vai cuidar em massa dos nossos idosos. Porque a expectativa de vida no Brasil é de 72 anos. Então é disso que a gente está falando. E como que a gente pode fazer
trabalhar essa cultura? A gente está debatendo no mês da mulher, mas principalmente para as empresas se tornarem, quando a gente fala da questão da diversidade, mais diversas. E aí a gente fala também da questão da inclusão, e é um tema importante, eu acho, para a gente trazer para o debate, porque às vezes fica no inconsciente, né? Ah, sim, nós temos, ah, sim, nós trabalhamos. Quando a gente vai ver em números, em dados, não é o que é apresentado. Sabe que isso é muito interessante, né, Priscila? Porque quase sempre quando eu entro numa empresa, eu pergunto para o CEO, que quase sempre é quem me chama, não necessariamente, mas quase sempre, como que é a empresa. E esse CEO, essa executiva sempre me fala que a empresa é diversa. E daí eu começo a perguntar um pouco mais, justamente para captar essa percepção. Eu começo a perguntar um pouco mais, mas tem mulheres na liderança? Tem. E aí o percentual é sempre bom. Daí eu falo, no nível gerente acima, aí o percentual já diminui, porque as empresas normalmente estão considerando coordenadores e supervisores, que de fato também são líderes. Mas a gente sabe que a tomada de decisão sobre caminhos estratégicos da empresa, de fato, está no nível de gerência acima. Pergunto, tem negros? Tem qual percentual? Tem alguma pessoa trans trabalhando aqui? Pessoas com deficiência? E às vezes a gente vai rodar. E, de fato, o próprio CEO, a própria CEO, quando anda comigo pela empresa, começa a perceber que tinha uma percepção, porque começa a ter um olhar mais crítico, sobre o que, de fato, acontece na vida real. E a gente aplica um censo de diversidade, que é um diagnóstico. Eu falo que o diagnóstico da diversidade é o censo. Então, vamos olhar o percentual desses grupos identitários de diversidade dentro da empresa. Daí a gente lança o censo em 2022. E quando a gente olha os percentuais, a gente tem isso que eu te falei. Então, vou complementar os dados, né? 25% de mulheres no nível gerente acima, 17% de negros. A interseccionalidade, mulheres negras, 3% no nível gerente acima. Pessoas com deficiência, 2,7%. Embora a gente tenha uma legislação no Brasil que diga que empresas, a partir de 100 funcionários, têm que ter pelo menos 2%. Essas grandes empresas, pelo menos 5%. Quando a gente olha LGB, 3,4%, lésbicas, gays e bissexuais. Quando a gente olha pessoas trans, não chega a 1%. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma grande defasagem entre a representatividade da demografia da sociedade brasileira, e aí é isso que eu começo a mostrar, porque eu começo a falar, olha, na sociedade são 52% de mulheres, 56% de negros, 10% segundo a escala Kinsey, que eu acho subestimada, de pessoas homossexuais, 1% de pessoas trans e não binárias, segundo o estudo da Unesp, a gente tem 9% de pessoas com deficiência, a gente tem 28% de pessoas com 50 anos ou mais. Como que a gente consegue olhar para essa demografia dessa sociedade brasileira e espelhá-la em proporcionalidade dentro das grandes empresas, tanto no quadro funcional como na liderança, que hoje eu estou dando números de liderança, mas no quadro profissional, no quadro geral, tão pouco representamos. E isso independente do setor. Então, nos últimos 2 anos, a gente fez um outro estudo, que é um estudo que chama Publicidade Inclusiva, ele é liderado pelo ODP, pelo Observatório da Diversidade na Propaganda. Eles nos contrataram, então nós somos parceiros deles para fazer esse estudo. A gente fez o estudo em 2023 com 24 agências de publicidade e propaganda, em 2024 com 34 agências de publicidade e propaganda, e a gente nota, via de regra, a mesma desproporcionalidade, à exceção de um único grupo, que é o grupo de mulheres, que esse, nas agências de publicidade e propaganda, interessantemente, acho que é um farol para a sociedade, muito grande, né? A gente tem proporcionalidade. A gente bate ali 50% no quadro funcional, no nível gerente acima, no nível de diretoria acima. Quando a gente chega no nível CEO, aí cai. Aí a gente já não tem mais proporcionalidade também. Então, a gente precisa olhar esses números, entender que sociedade a gente tem e que destoamento de estrutura social a gente gera quando a gente deixa uma parte da população para fora do acesso qualificado à renda e como que a gente vai fazer para resolver isso nos próximos anos. Se não para a nossa geração, né, Priscila? Para a próxima. E como que as empresas recebem esse diagnóstico que vocês fazem quando elas acreditam e têm uma opinião de que está tudo certo, os números são o que eles imaginam, mas quando vocês apresentam o diagnóstico, não é compatível com o que eles tinham idealizado ou o que eles pensavam que acontecia ali naquele ambiente?
Normalmente as pessoas se surpreendem, mas a gente já está trabalhando uma série de reflexões com eles, né? Então, uma coisa que eu gosto de levar muito nessas conversas é que, segundo o estudo da Ipsos, o brasileiro é o segundo maior desconhecedor da sua realidade. Então, nada novo sobre o sol, a gente desconhece a nossa realidade. A gente não sabe o percentual de famílias no Brasil que tem saneamento básico, que tem acesso à internet. A gente acha, eu brinco, a gente se agarra com o nosso achar e a gente vai com o nosso achar até o fim, até que alguém mostre um dado ou uma informação qualificada para a gente, que é o nosso trabalho. Então, via de regra, essa liderança se surpreende, mas acolhe os dados e a gente começa a trabalhar num planejamento estratégico para melhorar esses dados na linha do tempo. Então, em curto, médio e longo prazo, 1 ano, 3 anos e 5, olhando quase sempre para a contratação, retenção, porque não adianta as pessoas entrarem e saírem, desenvolvimento e progressão de carreira, em cultura organizacional. Só da porta para dentro? Não, da porta para fora também. A gente precisa olhar para esse ecossistema, para essa cadeia de valor. Então, aí a gente consegue extrapolar para outras questões. Por exemplo, que projetos a sua empresa patrocina? Você investe por ano 10 milhões em patrocínios em grandes projetos e festivais. Tem mulheres na liderança desses festivais? Tem negros na liderança desses festivais? Tem pessoas... Então, a gente consegue dar um olhar 360 que ajuda a mover, de fato, toda a estrutura da sociedade. Quem são seus fornecedores? Como uma grande empresa do setor de siderurgia, a gente lançou um pacto para envolver os fornecedores na conversa sobre diversidade e inclusão. Eram 12 mil fornecedores que essa empresa tinha e tem. E se a gente não move essa cadeia junto, a gente, na verdade, está enxugando o gelo. O que a gente está fazendo da porta para dentro é pequeno diante do impacto que a gente pode gerar. Então, a gente fez um grande movimento junto com o CEO dessa empresa, que conversou ele mesmo com os CEOs das outras empresas, analisamos contratos de fornecedores, entendemos qual era o estágio de maturidade para a diversidade de cada uma dessas empresas e pactuamos como elas poderiam avançar na linha do tempo. E a gente sabe, é até o meu tópico que eu ia falar, essa questão do ambiente social, da governança, né, que a gente tem falado muito, que tem ganhado muita força. E eu conversava esses dias também com uma especialista em gestão feminina e ela falava, nós mulheres muitas vezes estudamos, na maioria das vezes, tem dados que comprovam isso, estudamos mais número de anos que os homens. Mas, na maioria das vezes, nós somos contratadas porque nós sabemos lidar melhor com a inteligência emocional e com também a criatividade. E aí, eu acho que vem a chocar com o número das agências de publicidade, né? Por que tem um número maior de mulheres? E tudo isso, no mundo que nós vivemos hoje, acredito eu, que muito preocupado com a questão da saúde mental, tudo mais, a importância de ter mulheres que pensam nesse coletivo dentro e fora das empresas e nos cargos de CEO, né, que não tem um homem acima, ela tá ali, é ela, e aí, né, tem os subordinados abaixo, porque é como você disse, quase sempre a mulher é gerente, mas tem um homem outro gerente em cima, né? Até quando ele é CEO, né, Priscila? Porque a gente tem a estrutura dos conselhos de administração. Então, a gente tem levado muito essa conversa para os conselhos de administração também. Que composição é essa desses conselhos? E aí, quando a gente olha números e estudos, também temos dados baixos, né? 10% de mulheres aproximadamente nos conselhos de administração do Brasil. Nos últimos anos, a gente vinha com uma iniciativa muito interessante da Bolsa de Valores, de começar a colocar métricas e incentivos para que se ampliasse o número de mulheres nos conselhos. A gente teve Nasdaq, nos Estados Unidos, também colocando metas para as empresas ampliarem diversidade, e inclusive de mulheres, nos conselhos. Porque no final das contas, eu acho que sempre tem alguém acima da gente tomando a decisão. E é por isso que a gente precisa olhar a diversidade de forma tão integrada e sistêmica. Porque mesmo quando a gente chega a ter uma mulher na estrutura de CEO, ela também tem acima um conselho de administração, também responde para acionistas. Então, se a gente não mexe em toda a estrutura, não conscientiza todo mundo, a gente sempre vai ter alguma barreira ali. É comum isso, CEOs me chamarem, acho que, sobretudo, em meados de 2023, eu lembro que eu tive muito essa demanda. CEOs me chamando e falando, olha, vem aqui e treina a minha diretoria, que está abaixo de mim, porque eu estou começando a falar de diversidade, as pessoas estão estranhando e eu estou começando a ser questionado como líder. Então, preciso que você fale para a minha diretoria para ela me chancelar, para ela vir junto comigo. Ou vem aqui falar com o meu conselho de administração, porque daí para cima eu estou começando a falar sobre isso e o meu conselho não está entendendo. Então, muitas vezes eu vi essa liderança, esse CEO e essa CEO ilhada, tanto com a diretoria que responde para esse CEO e para essa CEO que começa a falar, olha,
mas, poxa, né, você é uma liderança aqui para nós, você tem que fazer a empresa gerar lucro. Se agora vai ficar me falando de mulheres, vai me ficar falando de negro, quanto o conselho que começa a falar, olha, você, né, não foi para isso que a gente te contratou. Então, mesmo essa estrutura, ela também é pressionada quando a gente olha, né, de forma sistêmica para como funciona a governança de uma grande empresa. E aí a gente precisa sempre falar com todo mundo. Falar com todo mundo. E é interessante também quando a gente pensa esse percentual de mulheres negras, porque ele diminui ainda mais, né? Ele diminui ainda mais. A gente tem falado muito sobre interseccionalidade, né? Então, a gente tende, uma vez eu vi a Djamila Ribeiro falando algo nessa linha, eu achei muito interessante, né? A gente tende a universalizar a questão da mulher pela mulher branca. Sim. E tende a universalizar a questão do negro pelo homem negro. E aí a mulher negra, nessa interseccionalidade, vira 3% do nível gerente acima. O que eu tenho feito com as empresas com as quais a gente trabalha? Olha, dentro da meta de progressão de carreira para mulheres, a gente tem que garantir um percentual para mulheres negras. Por exemplo, vamos começar um programa de mentorias para mulheres aqui num programa de aceleração de carreira da empresa. Se a gente não colocar nesse programa de mentoria para mulheres de aceleração de carreira, que pelo menos 30% tem que ser mulheres negras, a totalidade das mulheres participando do programa de aceleração será brancas. Se a gente começa um programa de aceleração de carreira para profissionais negros, a mesma coisa. Se a gente não coloca intencionalmente uma meta para mulheres negras, a totalidade dos negros participando do programa de aceleração de carreira será de homens negros. Então, começar a olhar, e é trabalhoso, né? Porque a gente, poxa, já é um tema novo, Sim. a gente já tem que fazer tudo que a gente faz no dia a dia, mas olhar para a diversidade. E aí, Liliane, você está me falando agora que eu vou ter que olhar para a interseccionalidade, eu falo, eu tô. E não precisa ser a curto prazo, né? A empresa pensa a longo prazo, a empresa tem um 5-year plan, por isso que eu coloco o projeto na diversidade também, uma visão de 5 anos e às vezes de 10 anos. Então, a gente não precisa fazer tudo no primeiro momento, nem de uma vez só. Mas se a gente não atentar para a interseccionalidade, a gente vai estar deixando grupos expressivos de fora e, de novo, ao invés de resolver, equacionar essa problemática que a gente tem na sociedade, a gente vai estar ampliando, por vezes, essa problemática. E é muito interessante, Liliane, infelizmente a gente está se encaminhando para o final do programa, mas essa sua fala de que não é da noite para o dia, é um processo, mas que ele tem que iniciar. E esse processo, às vezes, é sofrido, né? A gente tem visto agora o backlash, que é esse retrocesso em diversidade, o anti-woke, que é esse anti-despertar em contraponto a esse despertar. A gente tem visto uma sigla nova agora, que é a MEI, Meritocracia, Excelência e Inteligência, contrapondo a D&I, Diversidade, Equidade e Inclusão. Então, a gente vê, de forma geral, um movimento de retrocesso. E acusa-se muito assim, não, mas é difícil, mas eu fiz e nadei na beira da praia. Mas nada que eu faço leva-se em consideração. Eu vejo um certo melindre, eu acho que eu posso chamar, no mundo corporativo. E eu falo, gente, mas é isso aí mesmo. Tudo que a gente faz nas empresas é dessa forma. A gente lida com as mesmas questões na área de fornecedores, no jurídico, na área de comunicação. Só em diversidade a gente queria começar e queria ver um mundo perfeito. A gente vai ter mesmo que rodar um PDCA, que olhar o que deu certo, o que não deu certo, corrigir rota e melhorar daqui para frente. Esse é o caminho e esse é o espírito da coisa. E o que a gente pode esperar para os próximos anos? A gente sabe que estamos crescendo aí em número representativo em várias lideranças, em várias posições no mercado de trabalho, na questão da diversidade, mas a gente ainda tem um caminho longo, né? Eu acredito muito, Priscila, que a gente constrói o futuro. Então, se eu fosse fazer uma análise de cenário atual, talvez ela fosse uma análise um pouco mais preocupada ou uma análise um pouco mais pessimista por conta desses movimentos americanos que começam a afetar o Brasil. Porém, o que eu tenho falado para as lideranças empresariais com as quais eu tenho diálogo e interface nós estamos aqui. E nós, com a nossa visão dentro dessa cultura, desse país e do nosso olhar de sociedade, somos quem pode fazer a diferença para que a gente não demore 135 anos para ter igualdade salarial entre homens e mulheres, 129 anos para ter igualdade salarial entre brancos e negros, 1000 anos para ter igualdade salarial entre pessoas com e sem deficiência. A gente está fazendo esse trabalho para melhorar essa curva de aprendizado e, quiçá, e é o que eu acredito, é o que eu trabalho por, na nossa geração, minha, sua, né, Priscila, de quem está assistindo a gente, nessa geração, viver essa equidade que a gente tanto fala. Esperamos e muito. Liliane, muito obrigada por esse papo muito enriquecedor aqui pra gente, pra mim, pra quem nos acompanha em casa, para entender, porque é muito isso, a gente não pode só achar, a gente tem que ter a questão concreta ali e saber onde estamos vivendo, qual o local que estamos trabalhando e como melhorar.
Obrigada, Priscila. Obrigada a você. Adorei o papo. E obrigada a você pela sua companhia que nos acompanhou nessa edição do Alesp Cidadania. E continue acompanhando a programação da Rede Alesp. A sua participação é muito importante. A gente se encontra. Até mais.